Olá, boa noite a todos. Estamos de volta aqui com mais uma live, né? Hoje para falar de um tema que me sensibilizou outro dia, né? Então por isso vamos falar dele. Mas lembrando, né, que a gente tem feito esse movimento dessas lives a fim de trocar uma ideia sobre qualquer coisa que tenha a ver com psiquiatria, com qualquer coisa que a gente queira conversar aos olhos da psiquiatria, aos olhos da ciência médica, aos olhos da psicologia ou da filosofia. Enfim, não tem muito bem uma regra bem determinada, são papos geralmente curtos e é muito bom quando vem algumas perguntas no final e a gente pode responder, né? Então, hoje a gente vai falar de um tema que é sobre como que processos de guerra e de violência podem interferir no desenvolvimento, né, de crianças, principalmente crianças e adolescentes. E aí, quando eu falei de guerra, é porque, enfim, a gente vai olhando algumas cenas na televisão principalmente, e a gente vê aquelas crianças em desamparo, em situação de guerra, como acontece no Oriente Médio, como está acontecendo na Ucrânia, e como já acontecia anteriormente, né, em países africanos e outras situações. Mas essas guerras elas não estão lá, muito longe da gente, não, né? A gente também percebe alterações cognitivas e emocionais e comportamentais em crianças por causa de guerras nossas aqui, né, dentro das nossas comunidades, ou mesmo também guerras emocionais dentro de casa, né? Então a gente vai ver pessoas, crianças, né, com alterações comportamentais, emocionais, cognitivas, né, com podas em seu desenvolvimento por causa de guerras familiares, né, guerras dentro de casa, conflitos entre os pais, ou então conflitos na sua comunidade, conflitos no seu colégio com os demais colegas. Isso são situações de extremo estresse para a cabecinha de qualquer criança, né? Então, mais ou menos explicando, né, o que, que acontece, né, como é que é o desenvolvimento de uma criança, né? De 0 a 2 anos, elas estão muito no crescimento neural, né? E ali nesse momento, ah, o que tem acontecido, os estímulos mais que eles geralmente captam melhor são os estímulos de movimento e os estímulos da senso-percepção, dos 5 sentidos, né? Visão, olfato, paladar, tato e audição, né? Eles estão muito nesse desenvolvimento. E dos 2 aos 7 anos, aí eles já começam um desenvolvimento um pouco mais refinado, que é o desenvolvimento cognitivo, né? O desenvolvimento emocional e social, né? Então eles já estão começando a lidar com símbolos, com a linguagem propriamente dita, com as emoções, né? E com o seu meio ambiente, né? Com o seu meio ambiente. Então, a gente poderia fazer uma metáfora assim, né, Luiz? Vamos fazer uma metáfora de uma criança, vamos pensar numa floresta, né? Como é que seria uma floresta em paz, né? Uma floresta em paz tem uma terra boa, tem uma terra fértil, tem água passando, né? Quer dizer, tem estímulo para a criança, estímulo para a criança. E a criança em si a gente poderia pensar como uma árvore jovem, né? Que está tentando nessa terra criar as suas raízes mais profundas, né? E nutrir-se dessa terra para poder crescer, né? Quer dizer, criar o seu corpo neural e poder criar copas longas que vão se comunicar com outras copas no futuro, que seriam as redes neurais, né? Então eu tenho um solo fértil, que são os estímulos, eu tenho as raízes e o tronco, que é o neurônio em si, e tenho as copas neurais, que são as sinapses, as redes neurais,
né? Olha que metáfora bacana. E o que acontece quando a gente tem uma situação de extrema violência ou guerra, né? Quando a gente tem uma criança exposta à violência doméstica ou à violência social ou violência militar. É como se você colocasse fogo, e a gente está vendo aí o que é o fogo, né, numa floresta, né, usando essa metáfora, como é que seria a devastação que ocorre. Né? Você não só quebra as árvores, queima as árvores, que seriam os neurônios e as redes sinápticas, como você também intoxica a terra. E para o futuro, para você fazer uma reconstrução de uma floresta queimada, isso é muito mais difícil. Então, quer dizer, o tanto de estímulo que você vai ter que dar para essa criança e tentar consertar aquilo que já foi estragado é muito complicado. Então, Luiz, como é que isso se apresenta para a criança, né? Enfim, quando a criança sofre esse estímulo de estresse, o que ela vai sofrer? Bem, se isso for já muito recente, até nos primeiros 2 anos aí de vida, talvez a gente tenha uma alteração no eixo TNA do paciente, e os níveis de cortisol vão estar lá no alto, né? E isso vai talvez alterar o tanto de crescimento neural, o tanto de crescimento da rede neural dessa criança. Então, quer dizer, cognitivamente essa criança vai estar muito comprometida, né? Ela vai ter alterações, talvez, ou nos seus sentidos, né? Ou se for mais tardiamente, né? A partir de 2 anos, na sua linguagem, vai ter uma linguagem atrasada, ou vai ter uma dificuldade na abstração, em entender as coisas mais abstratas, como sentimentos mais sofisticados, ou mesmo metáforas de linguagem, né? Você vai ter alterações emocionais, são crianças que têm alteração do apego, né? Tem um apego desregulado, o que quer dizer? Ou elas se apegam muito, né? Ou se apegam de uma forma desorganizada, né? Intensa demais, sem conseguir estabelecer um contato saudável com a sua rede, ou não, ou vão ser crianças extremamente frias, retraídas, né? Desconfiadas, né? A gente pode ter também alterações outras, como a da atenção, né? Crianças que ficam desatentas por causa de do seu eixo hormonal e de processos inflamatórios neurais, vão ter alterações na sua atenção, então vão acabar por desenvolver o TDA, né, o transtorno de déficit de atenção, pode ter alteração na sua memória de fixação, e criança já tem uma memória de fixação não tão boa, então qualquer alteração nesse ponto assim, é muito significativo, né? E por aí nós vamos, né? Depois a gente vai ver crianças também que na adolescência às vezes passam cognitivamente, não teve nenhum dano cognitivo, nenhum dano no seu desenvolvimento tão grave, mas a gente vai ver emocionalmente como elas foram construídas, se tornam adolescentes inseguros, né? Adolescentes ressabiados, desconfiados, né? Ou que não conseguem estabelecer uma relação profunda nas relações, né, com os outros adolescentes. Então, às vezes consegue até superficialmente, mas não aprofunda, não consegue fazer amizades, quer dizer, fica apenas nos contatos mais superficiais. Isso vai trazendo danos, né, danos permanentes a esses indivíduos, né, que vão sofrendo os seus muitos danos nessas áreas,
né? Tanto da parte de desenvolvimento, quanto da parte de cognição, quanto da parte emocional, quanto do seu âmbito social também. E aí a gente, né, se pergunta, pô, o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? O que podemos contribuir para melhorar isso, né? Então, podemos pensar, né, que a gente pode melhorar o nosso ambiente familiar, o nosso primeiro ambiente. Olha, como pai, né, eu acho que isso é fundamental, né? É não brigar, né, com a sua companheira ou com demais pessoas na frente das crianças, né? Quando a gente faz isso, quando a gente precisa de conversas mais profundas, ou que a gente está irritado, porque também somos humanos e nos irritamos e nos frustramos, a gente tem que ir para lugares reservados, ou a gente tem que afastar as crianças, né? Ter um mínimo de inteligência emocional nossa, adulta, para poder poupar a inteligência emocional das crianças, né, que virão. Ah, enquanto pessoas, componentes de uma comunidade, zelar pela sua comunidade, né, entender que a violência comunitária é uma verdadeira guerra, e isso mexe com o nosso emocional, mas principalmente com o desenvolvimento das crianças, quer dizer, não é só com o emocional delas, é com o desenvolvimento. Então, tipo de ouvir tiros, ouvir explosões, ouvir brigas, né, perto da sua casa, isso leva a processos inflamatórios, né, no sistema nervoso central da criança, e inflamação gera cicatriz, e cicatriz é tecido que não se regenera. Então o neurônio que morreu ali naquele momento não se regenera mais na criança, né? Então, se isso é recorrente na vida da criança, né, você imagina o dano. Então, como pessoas, indivíduos, a gente pode escolher melhor, né, as pessoas que nos governam, a gente pode tratar melhor a nossa comunidade, para que ela seja menos violenta, e como indivíduos do mundo, né, nos opor, né, contra essa situação de guerras absurdas que a gente observa. E, né, se imagina pensar dinamicamente, né, o tanto de dano que essas comunidades, que essas sociedades, né, que são vários países, né, vão sofrer com as gerações futuras, com podas neurológicas, regressões em idade mental dessas crianças, né, com atraso de desenvolvimento, e principalmente com a alteração da moral deles, né, porque a nossa moral ela é muito constituída pelo nosso ambiente, né? Então, no momento que eu estou numa situação, seja ela por causa de uma guerra ou por causa de um conflito civil, como a gente vive mais comumente aqui no Brasil, né? E a gente, nesse ambiente, vê pessoas andando armadas, isso é uma coisa banalizada, isso é uma coisa normal, e a gente vê bandidos e policiais trocando tiro e se matando, isso começa a ser algo banalizado, e para a criança isso começa a virar algo normal, moralmente para ela, tá ok, isso está aceito, entende? Então, o que a gente vai alimentar são adultos, né, que consideram esse tipo de violência coisas padrões, assim, tá tudo certo. Não é nenhum absurdo, ou trocar tiros, ou andar armado, ou agredir o outro, entende? Então a gente precisa pensar nessas situações, né? E dentro de casa a mesma coisa, né? A nossa moral interna, que é essa mais próxima ainda, né? Que atinge a gente muito mais. Então, se eu vejo um comportamento hostil regular dos meus pais, se eu vejo um vocabulário hostil, ou de palavrões, ou de formas agressivas, enfim, moralmente eu vou tomando isso para mim, né? Moralmente eu vou formando a minha estrutura de conceitos.
E eu vou me tornar um adulto também, assim, dessa mesma forma, entende? Então a gente precisa pensar nisso tudo, né? Foi por isso que eu propus essa live essa semana, né? Para a gente poder refletir um pouco sobre os nossos comportamentos, né? Nos mais variados níveis, né? E pensarmos quais são as atitudes que a gente vai tomar para poder não atrasar a vida das nossas crianças, né? É isso que eu gostaria de discutir com vocês. E aí eu vou perguntar, hoje eu estou acompanhado, como sempre, né, aqui do meu colega Matheus, se tem alguma dúvida, né, no nosso chat para a gente poder responder e trocar com vocês. E aí, Matheus? Tem uma pergunta, uma dúvida aqui que eu vi mandar no inbox. E como fazer para. É um trabalho reverter essa situação na mente da criança com esse Como reverter esses processos na mente das crianças, né? Isso é o mais difícil, porque é muito melhor você prevenir e não lesar do que você ter que reconstruir, né? Uma floresta queimada, ela até se reconstrói, mas em quanto tempo, né? E de que forma? E como é que a gente vai desintoxicar esse solo queimado, esses estímulos? E como é que a gente vai botar os troncos para que, né, a árvore cresça novamente? Isso é muito difícil, a gente deve pensar assim, né? Então, o que a gente tem que fazer é, no mínimo, melhorar os nossos estímulos, né? Essa criança tem que ser cuidada, essa criança tem que ser estimulada não só cognitivamente, mas também nos seus sentimentos, nos seus afetos, para que ela possa diminuir o dano e se reconstruir, assim como uma floresta. Ela se reconstrói, mas à base de muito estímulo. Tá? E aí entra desde a psiquiatria, quanto a psicologia, a terapia ocupacional, fonoaudiologia, né, pensando psicopedagogia. Olha o custo, né, disso tudo, né, nessa hora. Próxima pergunta, Matheus. outra é como estamos nessa cultura da educação positiva, Hum, e que muito se conversa com as crianças, hum. porém, isso pode, a determinados assuntos, como você falou, uma briga, pode atrapalhar, pode interferir no desenvolvimento dessa criança? Olha, se uma briga pode interferir no desenvolvimento de uma criança, eu não sei, uma briga, é possível que não, isso vai depender da intensidade dessa briga, né? Porque, enfim, como pessoas também, nós adultos também temos os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos instintos, né? Por vezes a gente se vê numa situação de conflito no dia a dia. Se for algo terrível, como uma morte, uma perda, um conflito que gerou uma violência, uma agressão, sim, pode ser que você tenha um processo inflamatório dentro da cabecinha dessa criança tão grande que talvez ela faça algum tipo de atraso no seu desenvolvimento e talvez isso seja permanente, tá? Mas o que de fato é grave é a manutenção, tá, desses estímulos agressivos e hostis, tá? Então, assim, uma briga, tá, não é comumente a causa, tá, de atrasos, mas sim um ambiente de conflito permanente, né? O medo, a tensão, né? Estímulos sensoriais o tempo todo, de hostilidade, de briga, né? Isso sim é que vai levar, num intervalo de tempo, a criança não se desenvolver adequadamente. Certo? Teve uma pergunta que foi me mandada no meu inbox, tá? Me perguntando sobre autismo e como é que isso funcionava em situações, se os conflitos, se guerras, se situações de conflitos domésticos podem ser causa de autismo. Olha, isso é um pouco questionável. É possível que sim, tá?
É possível que sim, principalmente nos primeiros anos de vida, tá? Mas a principal causa de autismo mesmo são questões genéticas, né? Ou questões intraútero, tá? Um, talvez aí um percentual menor, né? A gente poderia considerar, mas isso não é algo totalmente certo. O que a gente vê são atrasos mais pontuais, né? Como eu disse aqui, no comecinho da live fui pontuando muito bem, né? Em quais pontos da vida mental da criança pode haver atrasos que costumam ser mais pontuais. Em algumas costumam ser mais graves e a gente pode falar que é muito parecido com um autismo, e outros costumam ser mais pontuais e aí a gente não vai considerar como um TEA, tá bom? Como transtorno de espectro autista. Tá certo? Olha só, pessoal, gostaria de agradecer muito aí a presença de todos, tá? Agradecer as perguntas também. Dizer que semana que vem, na quarta-feira, às 18h30, a gente vai fazer a nossa live sobre transtorno de personalidade borderline, que eu prometi e não cumpri, mas irei cumprir na próxima. Tá bom? É um assunto muito interessante. E assunto, assim, patologia muito incidente entre adolescentes. Então a gente vai falar sobre essas personalidades instáveis, com dificuldades de estabelecer relações mais organizadas, então com bastante insegurança nas relações afetivas, que levam eventualmente a alterações da ansiedade, do humor, as automutilações, né? A gente vai conversar sobre isso aí na próxima live. Tá bom, galera? Ó, no mais, um bom restinho de semana e até a próxima.